Capítulo 7. Ele fez com que o motorista do táxi parasse no caminho para que pudesse comprar uma embalagem de 6 latas, já exultante com o calor do verão. E agora, quando saíram da autoestrada e foram descendo pela sujeira familiar e inesquecível da parte baixa de St. Charles Avenue, Michael sentiu vontade de chorar ao ver os carvalhos de casca negra, com sua folhagem escura, e o bonde de St. Charles, comprido e estreito, exatamente como na sua lembrança, vindo pelos trilhos num estardalhaço ruidoso. Mesmo nesse trecho, em meio às feias lanchonetes especializadas em hambúrgueres, aos decrépitos bares de madeira e aos novos prédios de apartamentos que se erguiam acima de lojas fechadas com tapumes e postos de gasolina abandonados, essa era a sua velha cidade, verdejante de uma beleza delicada. Ele adorava até o mato que explodia nas fendas. O capim crescia verde e viçoso no canteiro central. As extremosas estavam cobertas de flores espumantes, viudas cor-de-rosa, lilás e de um vermelho tão intenso quanto o da polpa da melancia. Olhe só para aquilo, disse ele ao motorista, que não parava de falar de crimes e dos maus tempos que estavam passando. O céu está roxo. Roxo, exatamente como eu me lembrava. E o incrível é que todos esses anos que passei fora pensei que havia imaginado tudo isso. Achava que minha memória coloria tudo. Está me entendendo? Teve vontade de chorar. Todo o tempo em que segurou Rowan nos braços enquanto ela chorava, ele próprio não verteu uma lágrima sequer. Mas agora, estava com vontade de chorar a valer. E, puxa, como desejava que Rowan estivesse junto. O motorista estava rindo dele. Bem, acho que aquilo ali é mesmo um céu roxo. Acho que se poderia dizer que é roxo. Mas é claro que é. Você nasceu entre Magazine e o Rio, certo? Perguntou Michael. Eu reconheceria essa voz em qualquer lugar do mundo. E do que você está falando, cara? O que me diz da sua própria voz? Disse o motorista, retribuindo a provocação. Nasci na esquina de Washington com St. Thomas, se quer saber. Caçula de 9. Não se fazem mais famílias como antigamente. O táxi ia bem devagar pela avenida, com a brisa suave e úmida de agosto entrando pelas janelas abertas. A iluminação das ruas acabava de acender. Michael fechou os olhos. Mesmo o monólogo interminável do motorista era música para ele. Por esse calor, por essa atmosfera perfumada e envolvente, ele havia ansiado do fundo do coração. Haveria algum outro lugar no mundo em que o ar fosse uma presença tão viva, em que a brisa beijasse e acariciasse as pessoas, em que o céu vibrasse e tivesse vida. E ainda, aí, meu Deus, o significado de não sentir mais frio. Olhe, estou lhe dizendo que ninguém tem o direito de se sentir tão feliz quanto eu neste exato momento, disse Michael. Ninguém. Olha aquelas árvores. Ele estava de olhos abertos, fixos nos galhos negros e sinuosos. Por onde foi que você andou, meu filho? Perguntou o motorista. Era um homem baixo, com um boné de viseira e o cotovelo meio para fora da janela. Cara, eu estive no inferno. E vou lhe contar uma coisa sobre o inferno. Ele não é quente, não. É frio. Ei, olhe, o Pontchartrain Hotel. E continua igual. Ainda é igualzinho. Na realidade, se havia alguma diferença, é que ele estava mais elegante e altivo do que nos velhos tempos. Tinha toldos azuis recortados e o antigo complemento de porteiros e mensageiros parados junto às portas de vidro. Michael mal podia se manter sentado. Ele queria descer, caminhar, cobrir aquelas velhas calçadas. No entanto, havia dito ao motorista que o levasse primeiro a First Street, para depois trazê-lo de volta ao hotel. E ele podia esperar por First Street. Terminou a segunda cerveja bem no instante em que chegaram ao sinal de trânsito de Jackson Avenue, e a partir daí tudo mudava. Michael não se lembrava de que a transição fosse tão drástica, mas os carvalhos eram mais altos e infinitamente mais densos. Os prédios de apartamentos cediam lugar às casas brancas com colunas coríntias. E o letárgico mundo do crepúsculo parecia de repente estar sob um delicado véu de um verde luminoso. Rowan, se ao menos você estivesse aqui, sussurrou ele. Ali estava a casa de James Gallier na esquina de St. Charles com Philip, esplendidamente restaurada. E do outro lado da rua, a casa de Henry Ward, elegante com sua pintura recente. Gradis de ferro protegiam gramados e jardins. Meu Deus, estou em casa. Ao desembarcar do avião, lamentou ter bebido tanto. Simplesmente estava tendo muita dificuldade para lidar com a mala e para encontrar um táxi. Mas agora tudo isso havia passado. Quando o táxi virou à esquerda em First Street e penetrou no cerne sombrio e frondoso do Garden District, ele entrou em êxtase. Você percebe que isso aqui está igualzinho a como era antes, comentou ele com o motorista. Foi invadido por um imenso sentimento de gratidão. Ofereceu a cerveja recém-aberta ao motorista, que apenas riu e a recusou com um gesto simpático. Mais tarde, meu filho,
disse ele. E agora para onde vamos? Na câmera lenta do tempo onírico, parecia que eles passavam deslizando pelas sólidas mansões. Michael viu calçadas de tijolos, viu as altas e rígidas magnólias grandifloras com suas folhas escuras e lustrosas. Vá indo bem devagar. Deixe esse cara nos ultrapassar. Isso. Bem devagar até eu lhe dizer para parar. Pensou que havia escolhido a hora mais linda da noite para sua volta. Não estava agora pensando nas visões nem na sinistra missão. Transbordava de tanta felicidade que só conseguia pensar no que estava à sua frente e em Juan. Pensou, sonhador, que esta era a prova do seu amor. A de não aguentar estar tão feliz sem outro ao lado. Teve medo de que as lágrimas começassem a escorrer pelo seu rosto. O motorista do táxi recomeçou a falar. Na realidade, ele nunca havia parado. Agora estava falando da paróquia redentorista, de como as coisas eram antigamente e de como tudo estava desmazelado agora. Michael tinha vontade de ver a velha igreja. Fui coroinha na igreja de Santo Afonso. Mas isso agora não tinha importância. Isso podia esperar para sempre. Porque, ao erguer os olhos, Michael viu a casa. Viu sua lateral longa e escura que se estendia a partir da esquina. Viu os inconfundíveis gradis com seu desenho de rosas. Viu os carvalhos de sentinela, esticando seus galhos imensos, como braços protetores e poderosos. É essa aí, disse ele, com a voz caindo, ofegante sem motivo, para um sussurro. Encoste à direita. Pare aqui. Levando a cerveja na mão, ele desceu do táxi e caminhou até a esquina, para poder ficar numa posição diagonalmente oposta à casa. Era como se tivesse caído um manto de silêncio sobre o mundo. Pela primeira vez, ele ouvia as cigarras, aquela melodia grave e recorrente que surgia de todos os lados, que parecia conferir vida às próprias sombras. E então veio mais um som do qual ele estava totalmente esquecido, o canto agudo dos pássaros. Parece que estamos nos bosques, pensou ele, enquanto observava as galerias escurecidas e abandonadas, imersas agora numa escuridão precoce, sem que uma única luz bruxuleasse por trás das numerosas venezianas de madeira, altas e estreitas. O céu parecia vidrado, brilhando acima do telhado, num tom suave riscado de violeta e de dourado. Ele revelava com nitidez e beleza a coluna mais distante da segunda galeria do alto e, por baixo da cornija sustentada por mísulas, a buganvília cascateando exuberante desde o telhado. Mesmo no lusco-fusco, ele via as flores roxas e distinguia também o velho desenho de rosas nos gradis de ferro. Discernia os capitéis das colunas, a interessante mistura do estilo italiano, do dórico para as colunas laterais, jônico para as inferiores da frente e corinte para as do andar superior. Ele inspirou com um suspiro longo e tristonho. Mais uma vez, sentia uma felicidade indescritível, mas mesclada com uma certa tristeza, e ele não sabia ao certo porquê. Pensou, exausto, em todos aqueles longos anos, mesmo em meio a essa alegria. A memória o havia enganado apenas num aspecto, refletiu. A casa era maior. Muito maior do que ele se lembrava. Todas essas antigas residências eram maiores. A própria escala de tudo por aqui naquele momento lhe parecia quase inimaginável. No entanto, havia uma intimidade pulsante, vibrante, em tudo, na folhagem macia e selvagem por trás do gradil enferrujado, que se diluía na escuridão, no canto das cigarras e nas sombras densas por baixo dos carvalhos. É o paraíso, sussurrou ele. Olhou para cima e viu as minúsculas samambaias verdes que cobriam os galhos dos carvalhos, e as lágrimas lhe vieram aos olhos. A recordação das visões estava perigosamente ao seu alcance. Roçou nele como asas sombrias. A casa, Michael. Ele ficou paralisado, com a cerveja gelada ao contato da palma da mão enluvada. Ela estaria falando com ele, aquela mulher de cabelos escuros. Ele só sabia ao certo que o crepúsculo cantava. O calor cantava. Passeou o olhar pelas outras mansões ao redor, observando nada a não ser a harmonia suave de cercas, colunas e alvenaria e até mesmo extremosas pequenas e fracas lutando pela sobrevivência em trechos de um verde aveludado. Uma doce paz inundou-o, e por um segundo a lembrança das visões e da sua tremenda missão perdeu importância. Ele tentou voltar até sua infância mais remota, não à procura de uma recordação, mas de uma continuidade. O momento expandiu-se, ultrapassando o pensamento, superando todas as palavras inúteis e inadequadas. O céu escureceu. Ainda mantinha a corajosa cor da ametista, como se quisesse enfrentar a noite com um fogo baixo e implacável. No entanto, a luz ia mesmo desaparecer. E, ao voltar a cabeça um pouco para olhar pela longa rua abaixo na direção do rio, Michael viu que lá o céu era puro ouro. Bem no fundo de sua mente havia recordações, é claro, recordações de um menino que vinha passear por essas ruas saindo das pequeninas casas apinhadas perto do rio, de um menino que ficava parado exatamente neste lugar ao anoitecer. O presente, no entanto,
Continuava a ofuscar tudo mais e não havia nenhum esforço para recordar, reforçar ou aperfeiçoar a suave inundação dos seus sentidos por tudo que o cercava, por esse instante de pura quietude na sua alma. Só então, quando voltou a examinar a própria casa sem pressa, com carinho, quando viu seu portal fundo, no formato de um gigantesco buraco de fechadura, foi que a impressão das visões voltou a se manifestar com intensidade. O portal. Eles lhe haviam falado do portal, mas não se tratava de um portal em termos literais. Mesmo assim, a imagem do enorme buraco de fechadura e do vestíbulo sombrio logo atrás. Não podia ter sido um portal físico. Ele abriu os olhos e os fechou. Descobriu-se fitando em transe as janelas do quarto norte no segundo andar e, para sua repentina preocupação, viu o clarão medonho do fogo. Não, isso não podia acontecer. No mesmo instante, porém, percebeu que era apenas a luz de velas. O bruxuleio era constante, e ele simplesmente se perguntava por que os habitantes da casa iriam preferir essa forma de iluminação. O jardim estava ficando mais denso e fechado com a escuridão. Ele teria de se apressar se quisesse caminhar ao longo da cerca para olhar de novo o pátio lateral. Era isso que queria fazer, mas aquela janela alta voltada para o norte o impedia. Ele via agora a sombra de uma mulher que tocava a cortina de renda ao se movimentar. E através da renda, ele pôde discernir uma estamparia florida e desbotada no canto alto da parede. De repente, ele olhou para os próprios pés. A cerveja havia caído da sua mão. Sua espuma escorria para a sarjeta. Bêbado, pensou. Embriagado demais, seu idiota. Mas isso não importava. Pelo contrário, ele se sentia cheio de energia e resolveu, num ótimo, atravessar o cruzamento de qualquer jeito, consciente dos seus passos pesados e instáveis, e chegar ao portão principal da casa. Enfiou os dedos pela grade de ferro, espantando-se com a poeira e a sujeira jogadas nas tábuas descascadas da varanda da frente. As camélias crescidas eram agora árvores que subiam acima dos gradis, e o caminho de lajes estava encoberto por folhas. Ele enfiou o pé na grade de ferro. Era bem fácil pular esse portão. Ei, companheiro, ei! Voltou-se, assustado, e viu o motorista do táxi ao seu lado. E como era baixo agora que não estava dentro do carro. Apenas um homenzinho com um narigão, os olhos sombreados pela pala do boné, como um duende dos carvalhos neste momento crucial. O que você está tentando fazer? Perdeu sua chave? Eu não moro aqui, disse Michael. Não tenho chave nenhuma. De repente, ele riu do puro absurdo daquilo. Estava tonto. A brisa agradável que vinha do rio era tão deliciosa, e a casa escura estava bem aqui à sua frente, quase perto o suficiente para que ele a tocasse. Vamos, deixe-me levá-lo para seu hotel. Foi o Pontchartrain que disse. Não, certo. Posso ajudá-lo a subir até seu apartamento. Não tão rápido, respondeu Michael. Espere só mais um minuto. Ele se voltou e foi descendo a rua, perturbado de repente pelas lajes quebradas e irregulares, totalmente roxas. Também, como ele se lembrava, não haveria nada que estivesse descorado e que o decepcionasse. Ele passou a mão pelo rosto. Lágrimas. Voltou-se, então, e olhou para o pátio lateral. Ali as extremosas haviam crescido de uma forma extraordinária. Seus troncos pálidos como cera estavam agora decididamente grossos. E o grande gramado de que ele se lembrava estava tristemente coberto de mato. Também o velho bucho crescia selvagem, sem receber cuidados. Mesmo assim, ele adorou a vista. Gostou até de ver o velho caramanchão nos fundos, encurvado sob o peso de trepadeiras emaranhadas. E era lá que o homem sempre se encontrava, pensou ele, ao discernir a extremosa mais distante, a que subia direto contra o muro da casa vizinha. Onde está você? Sussurrou. De repente, as visões estavam apinhando ao seu redor. Sentiu-se cair para a frente sobre o gradil da cerca e ouviu o gemido das suas articulações de ferro. Um leve farfalhar nas folhagens do outro lado, exatamente à sua direita. Ele se voltou. Um movimento nas folhas. Flores de camélia, feridas, caindo sobre a terra macia. Ajoelhou-se, estendeu a mão através da cerca e pegou uma delas, vermelha, quebrada. O motorista do táxi estaria falando com ele. Tudo bem, companheiro, disse Michael, olhando para a camélia na sua mão, tentando vê-la melhor na escuridão. E aquilo era o brilho de um sapato preto bem à sua frente à direita, do outro lado da cerca. Mais uma vez o farfalhar. Ora, pois ele não estava vendo a perna de uma calça masculina. Alguém estava parado ali a centímetros de distância. Perdeu o equilíbrio ao olhar para cima. E quando seus joelhos bateram nas lajes, ele viu uma figura acima dele, que o examinava através da cerca, com os olhos refletindo apenas uma centelha. A figura parecia paralisada, de olhos muito abertos, perigosamente próximo e com sua atenção violentamente concentrada nele. Uma mão foi estendida, não mais do que uma mancha branca nas sombras. Michael foi se afastando pelas lajes,
com uma sensação de alarme instintivo e inquestionável. Agora, porém, ao olhar para a folhagem exuberante, ele percebia que não havia ali ninguém. Esse vazio era de repente tão aterrador quanto a figura que desaparecera. Deus me livre, sussurrou. Seu coração batia forte de encontro às costelas. Ele não conseguia se levantar. O motorista puxava-lhe o braço. Vamos, meu filho, antes que passe por aqui ou na patrulha. Ele foi puxado até ficar em pé, embora cambaleasse perigosamente. Você viu aquilo? Deus do céu! Aquele era o mesmo homem. Ele olhava assustado para o motorista. Estou lhe dizendo que era o mesmo homem. E eu estou lhe dizendo, meu filho, que tenho de levá-lo de volta para o hotel. Agora, isso aqui é o Garden District, rapaz. Não se lembra? Não se pode andar por aqui cambaleando de tão bêbado. Michael perdeu o equilíbrio mais uma vez. Ia cair para a frente. Recuou pesadamente saindo das lajes para a grama, e depois se virou, procurando uma árvore para se firmar. Mas não havia árvore nenhuma. Mas uma vez o motorista o agarrou. Depois, um outro par de mãos o firmou. Ele girou rápido. Se fosse outra vez aquele homem, ele ia berrar como um louco. Mas, logo quem estava ali? O inglês. Aquele cara de cabelos brancos e terno de tweed que estivera no mesmo avião. Afinal de contas, o que está fazendo aqui? Perguntou Michael, sussurrando. No entanto, mesmo com sua embriaguez, ele captou o rosto benévolo do homem. Sua atitude reservada e refinada. Quero ajudá-lo, Michael, disse o homem, com uma delicadeza extrema. Era uma dessas vozes inglesas graves e infinitamente gentis. Eu lhe seria imensamente grato se você me permitisse levá-lo de volta ao hotel. Parece que essa é a atitude mais conveniente, respondeu Michael, com a nítida consciência de mal estar conseguindo pronunciar as palavras com clareza. Olhou de novo para o jardim, para a alta fachada da casa, agora totalmente imersa na escuridão. Embora o céu fragmentado pelos galhos de carvalho ainda tivesse um fulgor latente. Pareceu-lhe que o inglês e o motorista do táxi estavam conversando. Pareceu-lhe que o inglês estava pagando a corrida. Michael tentou enfiar a mão no bolso da calça para tirar seu prendedor de dinheiro, mas a mão só deslizava direto pelo pano repetidamente. Ele se afastou dos dois, caindo para a frente, de encontro à cerca uma vez mais. Agora, quase toda a luz havia desaparecido do gramado, dos distantes arbustos invasores. O caramanchão e sua carga de trepadeiras eram apenas uma forma encapuzada na escuridão. No entanto, abaixo da extremosa mais distante, Michael discerniu com toda a nitidez uma esguia forma humana. Ele viu o oval claro do rosto do homem e os seus olhos incrédulos chegava a imagem do mesmo colarinho duro e branco de antigamente, da mesma gravata de seda em volta do pescoço, como um homem saído direto de um romance. E ele havia visto esses mesmos detalhes apenas momentos antes quando em pânico. Vamos, Michael, deixe-me levá-lo, disse o inglês. Primeiro, você tem de me dizer uma coisa. Michael começava a tremer por inteiro. Olhe, diga-me se está vendo aquele homem. Mas agora ele via apenas várias nuances de escuridão. E do fundo da memória veio a voz da sua mãe, jovem, aguda e cruelmente próxima. Michael, agora você sabe que não há homem algum ali.